Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos aqui a mais um estudo de algo polêmico. Não é de hoje que esse assunto é abordado, mas é um assunto difícil de compreender a origem de cair no espírito. É de Deus ou é do diabo? Existe fundamento bíblico para isso? Existem argumentos bíblicos favoráveis para isso? Essa manifestação até então não existia por aqui. Passou a ser conhecida a partir mais ou menos dos anos 90 por aqui. Eu via pela TV e ficava admirado de ver isto. E hoje virou febre em algumas igrejas, principalmente pentecostais. E como também outras manifestações, como do riso, anestesia. Sopra um doente e ele cai desmaiado, anestesiado e depois levanta curado. Ou sopra uma pessoa e ela cai e levanta curada, por aí. Estas manifestações são de Deus ou será se são demônios enganando as pessoas para que elas creiam na mentira? Vamos ver agora o que a Bíblia diz para chegarmos à conclusão quanto à origem destas manifestações estranhas em algumas igrejas. E se você gostar, dá um clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Se tiver bastante like, o YouTube divulga para mais pessoas, como fez em alguns vídeos passados nos últimos dias. Vamos lá então. A Bíblia é a palavra final e é ela que vamos consultar. A Bíblia manda pôr à prova tudo o que vemos. 1 João 4,1 diz: Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar o espírito é sinal que um espírito demoníaco é capaz de fazer sinais semelhantes aos de Cristo. Os falsos profetas podem fazer sinais semelhantes ao de Cristo para enganar as pessoas com falsas doutrinas. Existem duas forças espirituais que atuam no mundo: Deus e o diabo. Tudo que é sobrenatural ou é Deus ou é o diabo. E a Bíblia manda pôr à prova. Provar os espíritos significa ver se tal pregação ou manifestação espiritual, bem como milagres ou doutrinas, estão em conformidade com a Bíblia. Você não pode crer em alguém só porque ele faz sinais. Nunca devemos crer que certas doutrinas ou experiências espirituais vêm de Deus somente por causa de milagres, sinais, aparência de unção e manifestações espirituais, como vemos na internet. Qualquer ensino ou manifestação deve ser testado para ver se está em conformidade com a Bíblia. Caso contrário, deve-se rejeitar porque a origem é duvidosa. Um exemplo: o reinado do anticristo será movido por sinais e maravilhas para iludir e enganar as pessoas a crerem no anticristo. Ele fará milagres extraordinários para que as pessoas se convençam em seguir o anticristo pelos sinais. E o diabo faz isso nos dias atuais. Da mesma forma que Jesus e os apóstolos
faziam milagres para que crescem na palavra de Deus, para que crescem em seus ensinos, naquilo que eles pregavam. E muitos se convertiam por causa dos sinais. Da mesma forma, o diabo pode fazer sinais em igrejas com falsas doutrinas para as pessoas acharem que seus ensinos são de Deus. Deus sempre teve seus meios de se revelar e se manifestar aos homens. No Velho Testamento, a principal forma de Deus falar com o homem foi por meio dos profetas. Hoje, o principal meio de Deus falar com o homem é a Bíblia. Da mesma forma, Deus tinha seus meios de se manifestar aos homens, como teve algumas formas de que ele se manifestou a Moisés, Jacó, Abraão, Elias, Paulo e outros que Deus se manifestou, e nem sempre foi da mesma forma. Mas sempre houve um propósito e talvez uma experiência única que nunca mais tiveram. E não era algo semanal, como essas igrejas por aí, que é toda semana. Veja o exemplo de Daniel. Ele desmaiou quando viu o anjo. Veja na tela. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Veja, Daniel perdeu as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Veja que Daniel desmaiou, mas houve um propósito nessa manifestação. Daniel recebeu algumas revelações dos últimos tempos, revelações escatológicas. Mas veja quem que era Daniel. Talvez nunca mais ele tenha tido uma experiência semelhante. Eu não creio que foi algo semanal e sem propósito nenhum, como em algumas igrejas dos dias atuais. Paulo caiu quando Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco. Mas houve um propósito, né? E foi uma experiência única. Paulo não via Jesus toda semana e caía desmaiado no chão, né? E qual é o propósito dessas pessoas caindo toda semana na igreja? Qual é o propósito disso? O meu pai foi de uma igrejinha aqui perto, mas já, graças a Deus, saiu. Ele falava, lá as mulheres caíam no chão. E ele falava, mas o que é isso? Toda semana essas mulheres com a calça enfiada na bunda, caindo no chão. O que é isso? Nem ele sabia o que era isso, porque ele foi na simplicidade, sem entender nada. A pergunta que podemos fazer é, algum pecador vai se converter vendo isso? Não vai. Ele vai compreender o significado? Não vai. Alguns vão dizer que está cheio do Espírito Santo, mas cheio do Espírito Santo na Bíblia era uma capacitação sobrenatural para fazer alguma obra específica e não ficar caindo e se retorcendo. A pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida pelos seus frutos e não por esse tipo de manifestação. Eu não duvido que algumas destas pessoas possam estar sentindo algo de Deus, ou ela possa ter comunhão com Deus, ou ela possa estar cheia do Espírito Santo. Mas os excessos é algo da própria pessoa. O excesso é por conta dela. Algumas pegam o bonde andando, vê que todos estão fazendo e entram no meio e fica lá. Paulo diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, o meu espírito está sujeito a mim. Não vai fazer nada que eu não queira. Eu só faço certas coisas se eu quiser. Quando o Espírito Santo toma uma pessoa,
mas ela reconhece a verdade e sabe o que está acontecendo e existe algum propósito. Não devemos crer em todas essas manifestações que vemos por aí, como algo sendo de Deus. Não podemos crer. Alguns são da carne, outros até mesmo espírito maligno, e alguns podem estar sentindo a presença de Deus, mas estar cometendo excesso por conta própria. Então alguns é por conta dele mesmo. Veja no YouTube, no TikTok, e tem bastante isso. Muitos pega o bonde andando, viu todo mundo fazendo, e pega e vai no meio também, começa a se retorcer, parecendo um frango estrangulado. Ele se enfia no meio para se aparecer, para dizer que também está cheio do Espírito Santo. E outros até podem estar cheio do Espírito Santo, mas cometendo excesso. Então fica algo, né, meio duvidoso. E o correto é não se envolver com esse tipo de coisa. Eu mesmo não me envolvo com isso. Eu não sei a origem de tudo que existe. Eu já conheci pastor aí que era pai de santo. Tinha um pastor há uns 15, 20 anos atrás. Ele veio do Rio Grande do Sul. Abriu uma igreja evangélica e lá expulsava demônio, fazia tudo que se faz numa igreja. Um dia ele revelou sua verdadeira identidade. Ele era um pai de santo. Daí ele abriu um centro espírita. Ele era pai de santo. E na igreja, quando era pastor, ele fazia tudo o que se faz numa igreja evangélica. O que na igreja faz, ele fazia também. Mas era um demônio, era um demônio. É só aí então. Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar a divulgar. Se não for inscrito, se inscreva, que eu posto 3 ou 4 vídeos por semana. E até o próximo.